Olá, já chegamos na aula de revisão, né? Eu estava aqui pensando um pouco antes da aula começar, como é que passa rápido, né? A gente já está praticamente, já avançamos meio período e já vamos entrar nas avaliações, né? E por isso a gente vai fazer essa aula para dar uma recapitulação, né? Dar uma revisada naquilo que a gente discutiu. E até por conta de algumas respostas que a gente tem acompanhado no fórum, mais especificamente no Fórum 1, eu vi bastante isso, mas vi algumas reincidências no Fórum 2, então eu acho que antes da gente começar a rever, e essa revisão, essa discussão que eu vou travar agora, ela tem a ver com a aula 1, que a gente foi discutir a questão desse nome, né? E aí eu queria atenção para o nome da nossa disciplina, né? Porque eu percebi que alguns de vocês conseguiram fazer uma certa confusão, né? Aí vamos lá, supervisão e orientação pedagógica. Isso não quer dizer que sejam duas funções distintas, né? Eu lembrei, coloquei isso lá várias vezes. A supervisão e orientação, elas estão meio que se repetindo, né? A função é uma só que ela recebe inúmeras nomenclaturas. Vamos lembrar da aula 1 e a gente vai estar vendo isso já. Então a gente tem que estar atento. Nós não estamos tratando aqui da orientação educacional. O foco da nossa disciplina é o fazer pedagógico, né? É aquele que é desenvolvido na perspectiva do processo de aprendizagem com foco na aprendizagem do aluno, e também em todas as nuances pedagógicas que acontecem, não as educacionais. Então é bem distinto, né? Nós estamos tratando do supervisor pedagógico, que foi assim que a gente decidiu na aula 1, a gente tomou essa liberdade de assumir um dos nomes, né? À medida que a disciplina tem vários nomes, a gente preferiu ficar com a supervisão pedagógica. Mas eu me lembro, eu já comentei isso aqui nas outras aulas, né? Eu já fui supervisora pedagógica em várias situações, em escola particular, em escola pública, e em cada lugar eu recebi um nome, né? Na particular eu já recebi o nome de coordenadora pedagógica, na pública eu recebi o nome de orientadora pedagógica, eu já recebi vários nomes, né? Porque a nossa disciplina, e vamos lembrar que a nossa aula 2 nos traz isso, a 2, a 3, fala da nossa identidade, que ainda está em construção, né? A identidade desse profissional da educação. Então é bom estar atento, não vamos perder energia pesquisando orientação educacional, né? A gente vai focar o nosso olhar para o orientador pedagógico, aquele que basicamente acompanha o processo de desenvolvimento dos professores na escola, né? E aí com esse desenvolvimento de metodologia, o desenvolvimento do projeto político-pedagógico, enfim. E a gente vai estar dando uma olhada de novo, né? E vamos dar uma repassada nessa vida, né, do supervisor pedagógico na escola. Então, lembrando, o nome da nossa disciplina, ele está só recuperando dois nomes que esse profissional é tratado, né? Ora supervisor, ora orientador, mas a gente podia até acrescentar muito mais, né? Mas a gente ficou só na supervisão e orientação por entender que essas duas palavras, elas meio que qualificam, porque a gente supervisiona e orienta, né? A gente vai, olha, mas também traz o subsídio, a gente não deixa o professor solto, né? Então, vamos lá, vamos passar aqui o nosso primeiro template. A gente vai falar agora das revisões, né? Nós vamos estar revisando da aula 1 a 5, e por isso eu não recoloquei aqui os conteúdos, porque os conteúdos são todos aqueles, né? A gente está recuperando essas informações. Indo mais avante um pouquinho, vamos lá, ó. E é nisso que eu comecei, e é aí que a gente vai parar, ó. O significado das palavras supervisão, coordenação e orientação, que no nosso caso vai acabar dando a mesma coisa. Eu selecionei essas três, mas elas poderiam ser muito mais, né? A gente já falou disso. E aí eu fui lá no Aurélio para a gente observar que tanto a supervisão, quanto coordenação, quanto orientação, essas três palavras, elas têm sentidos ou idênticos ou muito parecidos, né? Quando a gente emprega na educação, especialmente na observação desse fazer, a gente está trazendo várias palavras que têm mais ou menos uma mesma origem, né, de fazer, que vai nos dar
uma visão muito próxima uma do outro, seja ele sendo chamado supervisor, seja ele sendo chamado coordenador, seja ele sendo chamado orientador. Então, o início é justamente por isso que eu peço, olha só, quando você ficou confuso, não conseguiu entender direitinho, vai na aula 1. Né? A aula 1, ela meio que desfaz esse nó que pode existir quando a gente vai falar desses personagens da gestão, né? Da equipe de gestão da escola. A gente lembra, ó, tem o gestor, né? Que é aquele que faz toda a regimentação da equipe, né? Depois, e aí isso não é hierarquia, não estou falando por ordem hierárquica, né? Estou falando assim, aleatoriamente. Vem o supervisor pedagógico, que é aquele que acompanha o processo de ensino na perspectiva pedagógica. Depois vem o orientador educacional, que é aquele que acompanha o processo de ensino, mas com uma perspectiva educacional. Quer dizer, o foco é no aluno, né? O processo de aprendizagem também o tema, né? É o que norteia, mas com caminhos diferenciados, né? Um vai pelo professor, pela metodologia, que é o nosso supervisor, e o outro vai pela vida do aluno, até pelo estado físico do aluno, é ele quem faz esse acompanhamento. Eu sei que muitos de vocês não conseguem entender isso rapidamente porque as escolas têm negligenciado um pouco o papel desses profissionais, né? Mesmo às vezes nas escolas públicas, onde a gente encontra um quadro de profissionais mais amplo, a gente ainda tem essa negligência, existe uma confusão desses papéis. E é muito importante que a gente perceba, né? Eu acho que essa identidade desse profissional, ela vai se ampliando à medida que a gente também amplia o nosso olhar para a profissão, né? Então é muito importante, né, a gente ter essa clareza. Mais um pouquinho, então. E aí eu estou lembrando aqui, ó, supervisão educacional, supervisão escolar, supervisão pedagógica, coordenação pedagógica, coordenação de turno, coordenação diária, orientação pedagógica, enfim. A gente tem inúmeros codinomes, né, para identificar um profissional na escola. E aí, assim, por que tanto? Vamos lembrar, falta uma identidade própria, né? A gente ainda está construindo essa identidade. A gente vai ver isso mais daqui a pouco, como é que essa coisa se desenrola de uma forma bastante cheia de embargos, né? De complexidades na vida do supervisor, né? E ainda tem um outro personagem que é importante a gente lembrar, que normalmente ele é chamado de supervisor escolar. É aquele que funciona dentro das secretarias de educação e que fazem a articulação escola-secretaria, que é uma vertente da supervisão escolar, né, da supervisão pedagógica. Ele também faz um trabalho pedagógico, mas ele é chamado de escolar porque ele vai fazer o grande apoio dele, o grande acompanhamento, supervisão e orientação, mas dentro de uma perspectiva macro, né, de gestão, de orientação educacional. Ele está lá fazendo todo esse olhar, né, para perceber. Ele traz as políticas da Secretaria de Educação, ele ajuda a fazer essa implementação, enfim. Ele tem um trabalho que é um pouquinho diferente daquele supervisor que está dentro da escola, né? Esse outro é o elo. E aí eu digo assim, no geral, até os concursos, eles são feitos para uma mesma figura, né? Se pede supervisão e depois é que se desenrola, né? Se vai ser do pedagógico ou se vai ser a escolar. Então, o que importa, acho que a gente tem que estar atento, é o trabalho, né? A qualificação. Isso é igual ao projeto político-pedagógico. Vocês lembram? A gente já comentou isso lá na disciplina do planejamento. O PPP, ele recebe várias denominações também. Mas aí o que a gente tem que ter a clareza? Do conteúdo, né? A gente tem que entender o que ele é, né? O significado dele, como ele se desenvolve dentro da escola, porque aí, seja qual for o nome que for dado a ele, a gente vai identificar imediatamente. Da mesma forma é o supervisor pedagógico, né? A gente está falando daquele supervisor que atua dentro da escola, né? Que pertence à equipe de gestão da escola, lotado naquela escola para acompanhar e ajudar o professor a desenvolver seu processo de desenvolvimento de ações, de atividades que vão contemplar os alunos, né, e as famílias, o desenvolvimento dessas crianças e
potencialmente das famílias também, né? A gente sabe que é um trabalho que se espraia, né? Então, avançando mais um pouquinho, vamos ver aqui, ó. E aí a gente foi falar do prefixo super, lembrando, né? Porque, ó, quando a gente junta super e visão, a gente está dizendo assim, olha só, uma visão ampla, né, acima. E aí a gente está dizendo, ó, vamos ver o geral, né? Nós estamos num plano de olhar a escola, mas com todas as suas matrizes que vão caminhar, né? E a gente vai estar olhando isso até para entender onde é que estão os gaps, onde que estão as lacunas que a gente às vezes não avança por questões muito óbvias, né? E é o supervisor a pessoa que vai conseguir fazer essa análise, é ele que vai conseguir, né? O gestor, ele também faz esse acompanhamento, mas ele não está o tempo inteiro voltado para a questão pedagógica, porque para ele demanda também a questão administrativa. Então a gente tem que ter essa clareza. Olha só, e aí está dizendo, ó, não é porque é hierarquia, né? O supervisor pedagógico, ele não é chefe do orientador, ele não é chefe do gestor da escola, né? Ao contrário. Ele está até no grupo, se fosse hierarquicamente, ele estaria submetido à figura do gestor, né? E em igual, se a gente fosse fazer o cronograma dessas funções, ele está em igual condição com relação ao orientador educacional, né? Então vamos lá, olha só. Para que o supervisor possa olhar o conjunto dos elementos e seus elos articuladores nas ações específicas da escola. Então o que a gente quer é justamente isso, né? Alguém, acho que é caracterizar essa pessoa para que ele esteja olhando sem ver minúcias. Ele tem que olhar o todo para ver o funcionamento e perceber onde é que estão acontecendo as coisas, onde as coisas estão avançando, onde ainda não estão avançando, no sentido de, aí sim ele vai e entra no processo, né? E aí eu usei aqui o termo supervisão por conta da abrangência, né? E aí a gente diz assim, olha, quando olha sobre, a gente está dizendo que, aí explica exatamente o nome, né, desse profissional, porque esse olhar sobre significa dizer que ele vai trabalhar supervisionando e orientando essas ações junto ao professor na escola. Então, está entendido o termo? A gente não vai mais poder ter dúvidas quanto a isso, né? Porque senão a gente vai se perder e não vamos construir o que a gente precisa em termos de entendimento desse profissional na escola. E aí a gente vai estar atrapalhando essa construção da identidade. Então vamos avançar mais um pouquinho? Aí a gente tem aqui um conceito, eu trouxe um conceito, a gente tem esse conceito lá nas aulas, eu não sei se tem nos templates, mas eu usei em algum lugar, não me lembro onde, mas usei esse conceito, até outros conceitos, né? E aí eu trouxe esse porque eu acredito que esse, quando a gente vai falar do serviço de supervisão pedagógica, esse é o mais abrangente, é o do Misiara, né? Ó, serviço que incumbe-se de garantir, orientar e auxiliar a formação, a fim de que os professores desenvolvam e aperfeiçoem suas habilidades, renovando o conhecimento, repensando a prática educativa, buscando novas metodologias de trabalho, aliando teoria e prática. E assim, esse conceito é um conceito, eu preferi ele devido justamente à sua abrangência, né? A gente tem, assim, uma perspectiva do serviço da supervisão, que a gente pode até dizer que às vezes não está focado numa pessoa só, né? Já aconteceu aqui no Rio de Janeiro, a gente ter governos onde tinha um supervisor e dentro da supervisão tinham equipes, né, que eram chamados de professores orientadores. Já teve outro período que tinha um supervisor na escola e dentro das equipes eram os coordenadores de área que funcionavam. Enfim, então a gente está falando de um serviço que é prestado, né, ao professor e à escola, e por tabela também ao aluno, né, no sentido de buscar resolver as demandas existentes dentro do processo de ensino-aprendizagem. Então, olha só, eu penso que é meio assim, mágico, né? Essa atribuição é uma atribuição que é muito ampla, que tem uma perspectiva enorme de fazer de responsabilidade, que a gente precisa estar super atento, né? Mesmo enquanto professor dentro da escola, a gente tem que estar auxiliando esse profissional a desempenhar muito melhor a sua função, né? E eu acho que essa consciência do que é a função é que vai dar
né, essa liberdade, né? O supervisor vai se tornar um profissional mais fidedignamente construído, né? Porque ele ainda está muito pulverizado. Avançando mais um pouquinho, a gente tem o Saviani, que fala da supervisão pedagógica. Vamos passar aqui? Ah lá, ele diz... Ah, tá, eu estou até me perdendo. Vamos lá, aqui a gente já está trazendo a aula 2, quando a gente fala um pouquinho da construção histórica dessa figura, né? E a gente vai lá nas comunidades primitivas, usamos aqui um texto do Saviani, onde ele diz assim, olha só, na comunidade primitiva, lembrando a história um pouquinho, a gente sabe que a educação era difusa, né? A gente sabe que os adultos faziam vigilância discreta o tempo inteiro e orientavam. Já no período antigo e medieval, a gente tem a figura do mestre, que era quem cuidava do todo da criança, né? A criança ficava entregue a esse mestre e era ele o responsável pela formação. E a gente lembra que isso também acontecia os castigos, ele fazia a supervisão, né? Então, lá na comunidade primitiva, com a vigilância discreta. Aqui, a vigilância direta do mestre. Já no período moderno, a gente tem uma mudança radical, vamos lembrar um pouquinho de história. A gente tem a burguesia ascendendo, né? A gente tem muitos movimentos de valorização do homem. E aí a gente tem... Quando surge a fábrica, né? A gente tem a primeira revolução comercial, em seguida a grande revolução industrial, e quando surge a indústria, né? Primeiro a fábrica e depois a indústria, passa a haver uma necessidade de generalização da escola. O que a gente tem? Uma escola que precisa se ampliar e atender minimamente a sociedade. Por quê? Porque se precisava de pelo menos alfabetização, né? As pessoas precisavam ler os manuais dos equipamentos, enfim, precisava de algum entendimento. E aí a gente tem a institucionalização da escola. E começa com isso o esboço da ideia de supervisão, né? E aí a gente tem, quando a instrução pública se instala, e a gente está falando do século 16 e 17, 16 com ainda umas nuances, até com os déspotas esclarecidos, e no 17, mais especificamente, quando chega o século 18, a gente já tem a escola muito mais organizada e evidente, a escola pública, né? Avançando mais um pouquinho, aí a gente chega no Brasil, porque no século 16 a gente sabe que foi aí que o Brasil foi descoberto, né? E a gente sabe que esse descoberto é um descoberto reticente. E a gente tem a figura muito clara do supervisor pedagógico na organização dos jesuítas, na figura do prefeito de estudo, né? Então a gente tem muito declarado, a gente lembrando a aula 1, aula 2, ele é a figura que faz o acompanhamento, que busca, estavam lá nas regras, né? O Ratio Studiorum era um documento que era considerado um plano de estudo, né? Dos jesuítas, e ele fazia todos os encaminhamentos necessários, né? Então a gente tem, nesse plano de estudo, lá no Ratio Studiorum, a gente tem as regras que eram determinadas para esse prefeito de estudo e que já tinha no seu bojo o acompanhamento das nossas ações, né? Das ações do supervisor pedagógico, né? Já dizendo que era para acompanhar o professor, não deixar o professor passar batido de determinados conteúdos, para ele ficar atento aos conteúdos e o cumprimento integral dos conteúdos. Isso, você vê, a gente está falando do século XVI e a gente ainda tem essa demanda até hoje, né? Depois a gente tem a reforma pombalina, a gente teve isso mais solto, mas de qualquer forma existia o diretor-geral dos estudos e os comissários, que também faziam esse acompanhamento, que também visitavam escolas, eles falavam das condições físicas, e aí a gente teve já uma mesclagem da figura, não tão diretamente ligado ao professor, mas muito mais ligado à questão da escola, né? Com o Império, a gente teve o método de ensino mútuo implantado, né? Ele também é chamado de método lancasteriano, método monitorial, vamos lembrar. E esse método, a figura do professor era uma figura de supervisor, né? Vamos avançar um pouquinho aqui. E aí, lá no método, e isso persiste, a gente tem o período de regência ainda com esse método, então a gente tem na figura, quando acontece a descentralização, ainda existe o método lancasteriano atuando, né? A gente não teve mudança nesse especial. Não existia verba para a educação,
né? E, então não existia condição de contratação de profissionais. O que se fazia? Esse método foi assim, né, uma luva para os ideais daquela época, né, do período do Império no Brasil, porque se não se dedicava dinheiro. Vamos lembrar, a Constituição que foi feita na Independência, ela é uma Constituição que fala da gratuidade da escola, que fala da obrigatoriedade da escola. Mas não foi pensado em nenhum documento, né, nenhuma legislação que se tenha criado nessa época, além da Constituição, como é que seria bancado essa obrigatoriedade e essa gratuidade, né? E aí ficou a lacuna. E aí, nessa época, teve o Conde da Barca, que foi Labarca, que conseguiu trazer essa informação, né, desse método, onde um professor treinava vários alunos que eram melhor capacitados para que fossem monitores, né? Por isso chamado método monitorial também. E aí o professor fazia a supervisão desses monitores. Então a gente tem a supervisão também muito claramente determinada. Quando descentralizou, continuou igual. Depois a gente tem na reforma Couto-Ferraz, aí já no finalzinho da década de 50, né, do século XIX, a gente já tem o Couto-Ferraz trazendo a figura do inspetor, que era um meio termo entre supervisor pedagógico e aquele que faz sua visita na escola, né? Depois nós tivemos o Conselho Superior de Instrução, onde essa figura do inspetor passa a ter atribuições muito mais burocráticas e menos técnico-pedagógicas. Aí a gente tem um pouco esvaziado, mas a figura está lá. Avançando mais um pouquinho, a gente tem aí a década de 20, né, com as reformas do Estado, e mais especificamente em Pernambuco, o Carneiro Leão fala da prioridade de uma diretoria técnica, porque não estava muito burocrático, então ele queria romper isso, né, com esse molde que confundia a parte técnica com a parte administrativa. Era necessário, quer dizer, o Carneiro Leão já era um visionário, né? Ele já percebia a necessidade de alguém para acompanhar o processo pedagógico, ou seja, o desenvolvimento da aula, o desenvolvimento da metodologia, o desenvolvimento do conteúdo, né? Já se sentia essa necessidade, e o Carneiro Leão cria lá no estado de Pernambuco já essa figura, né? Depois a gente tem a reforma Francisco Campos, que aí a gente já está falando do período do governo de Getúlio Vargas. Esse inspetor, que foi criado lá, né, ainda no final do século XIX, a gente tem essa mesma figura acompanhando, mas aí ele já tinha, num período então ele tem só ele tinha que trabalhar as questões burocráticas, né, e preenchimento de papéis e tudo mais. No segundo momento, já começa a se sentir uma necessidade do acompanhamento pedagógico. Então, quando a gente chega nesse período da década de 30, né, já do século XX, né, no governo de Getúlio, a gente já tem a figura desse mesmo inspetor, mas agora ampliada a sua função, onde ele já consegue acompanhar, já lhe é dedicado, né, a função de acompanhar o processo de ensino-aprendizagem numa perspectiva pedagógica, ou seja, de contribuição pedagógica, né? Aqui no Manifesto dos Pioneiros a gente tem esses técnicos, né, que foram chamados de especialistas, eles passam a ter uma importância muito grande. A gente sabe que começa, a verdadeira reforma começa aqui, né? Pelo menos o espírito da reforma, né? E aí a gente tem na década de 60 o curso de pedagogia, e a gente tem declarado, né, as especializações, né? A gente tem o gestor, que era o diretor, a gente tem o supervisor, o orientador, e tinha também o inspetor nesse período, né? Só com a LDB de 71 é que a gente viu essa profissão ser oficializada, né? E assim, mas lembrando que o período era muito tecnicista, a gente não teve uma característica diferente daquele técnico que era só de organização do fazer docente. Ele não tinha um olhar de contribuição, ele não tinha, né? Muito embora cada um fizesse da sua forma, a gente não pode aqui fazer juízo, né? Mas o que se desejava era isso, né? Uma atuação desse técnico no sentido de fazer valer o processo, né? As coisas acontecerem de maneira mais
técnica mesmo, né, que era a característica desse período. Avançando um pouquinho mais, aí a gente tem que esse período, né, lembrando, né, a ciência passa a fazer parte dos discursos acadêmicos, né, e a gente pegando carona ainda nas coisas que acontecem no século XIX, a gente tem essa discussão, ela passa a fazer presente no mundo acadêmico, e a gente tem ideia de que o saber já não era mais um saber memorizado, né? Ele era um saber que era resultado de pesquisa, que era resultado de constatação, né? E a gente pode lembrar aí que a sociologia nos deu sua grande contribuição, né? Com a pesquisa científica a nível de área humana, né? Nesse nível, né? Da área humana, enfim. E aí passa a ter um sentimento um pouco diferente. Olha, não basta só contribuir com construção de técnicas. Eu acho que eu já falei isso para vocês. Eu trabalhei, né, no final da década de 70, eu sempre digo que eu não sou tão velha assim, mas eu estava lá trabalhando, eu entrei para o serviço público no finalzinho da década de 70, e eu vivi muito claramente a questão do tecnicismo na educação. Como que a gente viveu isso? Eu era professora, naturalmente, entrei como professora, né? Eu acho que no primeiro ano peguei uma primeira série, no segundo uma segunda, e nós alfabetizávamos na primeira série, né? A criança só na segunda série que ele concluía a alfabetização dele, mas assim, já ele tinha que integralizar sua alfabetização na primeira série. Ele ia com pouquíssimas questões para ser revista na segunda série, né? E eu me lembro que nem plano, nem exercício, a maioria das coisas nós recebíamos da Secretaria de Educação, né? Já vinha tudo arrumadinho e a gente só tinha que repetir. Olha que coisa mais acéfala. Vamos lembrar do modelo taylorista-fordista, né? Que faz isso com os profissionais, né? O profissional não sabe fazer a totalidade do seu fazer, porque ele vai fazendo o fragmento, ele vai só repetindo uma operação. E o professor não escapou, né, do modelo tecnicista, ele também teve que ir lá e ficar repetindo. E aí a gente tem a noção clara, né, isso cabe a gente fazer essa crítica, é importante que a gente use essas informações para a gente construir a nossa visão, né? Não é à toa que o professor hoje ainda está buscando fazer a sua autonomia, né? Foram muitos anos de repetição. Então, o que fica é a ideia de que esse profissional, e a gente está falando do professor e também do supervisor pedagógico, seria um mero repetidor de atuações, né? Faz isso e depois repetindo. Criava-se um modelo e depois se repetia o modelo. E aí a gente está falando, né, que, olha só, controle, o que a gente queria nesse supervisor, nessa década, esse modelo tecnicista, ele vinha, isso pode passar, ó. O que se tinha, né, de ideia era que ele faria o controle, porque o supervisor só tinha que visitar a escola, ele só tinha que fazer o acompanhamento, ou dentro da própria escola, porque existiam as duas figuras muito claramente definidas, aquele que era o inspetor, que até muito pouco tempo atrás ele se chamava inspetor, e aquele que era o da escola, que era o orientador, o coordenador, tinha qualquer desses nomes. Eles faziam pura e simplesmente a checagem do atendimento às legislações. Era isso e nada mais, né? Ele ficava lá checando se o professor cumpriu ou se não cumpriu. Não sendo cumprido, ele era orientado a cumprir e algumas vezes até chamado a atenção por aquele inspetor que chegava à escola, né? Então, qual era a função? A função era de controle, né? O que se pensava era controlar o fazer dos professores para que se tivesse aquela qualidade que era entendida. E não, aí, ó, a concepção de ciência que se tinha era de construção dentro de um modelo muito tecnicista, né? Então a gente tinha que fazer cumprir o que se entendia por qualidade. Isso é que a gente tem que ter claro, né? Não era o que... isso é um conceito que é muito amplo e relativo, né? Qualidade, o que é qualidade? Tem que ser para quem, para quê, né? A gente tem um mínimo, eu sempre brinco que a gente não faz qualidade sem quantidade, mas a qualidade que se buscava nesse período era uma qualidade que, voltada para esse olhar do controle, era do que conseguiu mais integralizar aquelas propostas que vinham das secretarias, né? Dos laboratórios de currículo, como eu já disse, né? Então aqui, ó, que se traduzia nas formas e meios de fazer a educação. Os vínculos, nesse momento da supervisão, ficou muito próximo da administração, porque era só administrar,
né? E também das políticas, porque a política pública que estava instalada era de sustentação do modelo tecnicista. Então, o supervisor, ele era um executor de políticas. Ele era controlador, regulador e também um executor de políticas, né? Então, a gente tem muito claro. Claro que aí eu quero ler esse pedacinho para a gente ter a clareza disso. A educação se reduziu ao aspecto exclusivamente técnico, desvirtuando-se da verdadeira ação educativa. Passou-se a educar para o fazer e para o obedecer, para a execução de determinados papéis ou para a mão de obra especializada. Então, a gente por muito tempo, né, a gente está falando de uma ditadura que durou 20 e poucos anos, então, por muito tempo, a educação esteve atrelada à repetição, esteve atrelada à falta de criação. Então, não é à toa que a gente ainda vive esse descaminho, né, que acontece na educação. Então, vamos avançar mais um pouquinho, né? E a escola, né, esse descaminho, quer dizer, essa arrumação da sociedade, não foi à toa que a escola que vira a cumpridora desse papel, né? Todo mundo sabe que a escola é um aparelho ideológico, não tem saída. O que a gente precisa é transformar esse aparelho ideológico para que seja o aparelho ideológico do povo e não que sirva a alguns mestres, né? Se você for lembrar a história de Roma, Roma já conseguiu ampliar tanto seus horizontes e meio que romanizar esses horizontes a partir da educação, né? Acho que as primeiras nuances de educação pública a gente vê em Roma, como o Império Romano começa a criar, lembra do Quintiliano, né? Que começa a valorizar os profissionais da educação e através desses professores, né, os professores romanos, é que se faz o crescimento, né, da cultura romana, né, que a gente sabe que é greco-romana, que é uma cultura, né, misturada, mas foi uma forma de levar a cultura aos lugares mais longínquos, foi através da educação. Nesse período aqui do Brasil, a gente não tem nada diferente, né, a gente tem a repetição desse processo. E aí a gente está falando, a supervisão pedagógica passou a exercer a função de controle. Isso foi um perigo, né? E é um perigo até hoje. A gente não pode fugir disso, ó. De nós construirmos o nosso fazer muito adequado às circunstâncias. E sem querer começar a inculcar no professor e por tabela no aluno exigências que estão postas dentro de uma perspectiva social de repetição. Quantas vezes a gente está lá, eu não estou dizendo com isso que é para a gente ir para a escola e dizer não faço, né? Mas para a gente ressignificar as políticas, né? Nós trabalhamos diretamente com o cumprimento dessas políticas. Se a gente faz uma ressignificação disso, certamente o nosso papel vai ter muito mais tônus, né? Nós vamos adquirir a importância que precisamos adquirir, que é de não ficar criando e construindo repetições, ou fazendo modelos, né, onde o professor venha ficar repetindo também, ou ele fazendo um acordo, de certa forma, a gente acaba acordando com as políticas públicas que nem todas as vezes sabe onde quer chegar, né? Mas nós sabemos onde a nossa escola quer chegar. A gente já trabalhou num projeto político-pedagógico, onde a gente sabe, então, que a gente precisa é ter um supervisor pedagógico consciente que saiba fazer essa ressignificação, certo? Vamos avançar. Então, aqui, atenção, né? O supervisor pedagógico é um criador de cultura. Isso é muito sério, né? E de aprendizagens que não está só ligado ao intelecto ou à técnica. Ele trabalha no projeto afetivo, com ética, no nível social e no nível que eu acredito que é um dos mais importantes, que é o político. E que ele tem que estar questionando todo o tempo essas circunstâncias, né? Para quando ele puder fazer e refazer o trabalho dele, ele faz e refaz numa perspectiva de construção de olhares críticos, né? Ele reflete, ele observa, ele reflete, e a partir dali ele pode construir nele mesmo um olhar crítico das situações, onde ele diz assim, não, mas isso não vai dar para fazer, né? Mas a gente pode fazer dessa forma, e isso a gente tem autonomia de fazer, né? Especialmente na escola pública. Na escola particular é muito mais complicado, mas eu sempre brinco, né, que a escola particular, ela é escolha.
Você tem 3, 4 escolas, você escolhe a que você vai levar o seu filho. Agora, a escola pública, ela é compulsória. Por que ela é compulsória? Porque quem coloca seu filho na escola pública, no geral, não tem dinheiro para sair escolhendo. Então, a gente tem que ter esse respeito, né? E também dignidade de estar atuando no espaço público dentro de uma perspectiva mais universalista possível, né? Onde a gente possa absorver todas as formas, né? Então, esse é o grande, eu acho que o grande fazer da educação pública é contemplar todos os olhares, né? E o supervisor pode ajudar a fazer isso, nessas redefinições, né? Então, ele tem como compromisso entender que essa qualidade não está ligada somente ao tecnicismo, não está ligada somente ao fazer, está ligada aos aspectos mais amplos, como a gente já disse, afetivo, ético, social. E com a formação de pessoas, de homens mais humanos. Nós queremos nossos alunos mais humanizados. E a gente tem que lembrar, especialmente nesse meio que a gente está vivendo, nesse período, né, onde a gente está tendo uma mudança de paradigma e onde a tecnologia está nos assolando. E quanto mais tecnologia a gente utiliza, mais individualista a gente fica. Então a escola assume mais esse papel de contribuir para a formação das pessoas, mais humanamente falando, né? E a gente vai parar de ter matança na escola, a gente vai parar de ter depredação, a gente vai parar de ter alunos tão ociosos e tão desrespeitosos com a figura do professor e das aulas, né? Isso não é uma utopia, isso é possível, mas eu também quero lembrar que isso não está na conta do supervisor, né? Não ele sozinho, não o professor sozinho. É um todo e a gente está construindo esse todo. É só com as nossas expertises, né? Nós temos que ir usando os nossos olhares, as nossas reflexões, as nossas críticas para transformar o espaço da escola. Então a gente tem ainda que trabalhar para uma educação comprometida com essa humanização, que é isso que eu estou falando. Já que a gente vive uma individualização, a gente tem que fazer diferente, né? Então, a gente tem que ter compromisso de ajudar na emancipação do ser humano. O ser humano está ali, né, ele vai para a escola e ele está nessa construção, né? E a escola pode muito ajudar nessa organização de um novo olhar, de uma nova postura, né? E aí a gente está dizendo assim, ó, quando a gente vai pensar na formação desse profissional, existem alguns princípios, e a gente está falando lá do Roger e do Paulo Freire, que a nossa teórica juntou, existem princípios que precisam ser preservados. E aí, avançando um pouquinho, a gente vai ver que a gente tem, avança aí um pouquinho para mim, que a gente tem pelo menos 4 princípios que o Roger e o Freire falam, né? Da empatia, a gente tem que estar o tempo inteiro se colocando no lugar do outro. Vamos voltar lá para ver o que deu. Perdoam. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais. Aqui. Empatia, autenticidade, consideração positiva e dialogicidade. É aquela coisa da gente se colocar no lugar do outro, a gente abrir espaço de discussão, a gente não ter uma ideia formada e não formá-la sozinha, né? Essa coisa da abertura, né? Então, a gente está falando de um supervisor pedagógico com uma outra postura, com outro fazer, muito longe daquele de controlador, de regulador, de executor de políticas. A gente está falando de uma pessoa também mais humanizada, né? De uma pessoa com conhecimento, a gente tem que lembrar, e a gente vai estar falando disso mais um pouquinho, vamos avançar aqui. Aqui, ele diz assim, ó, porque a gente está falando de uma pessoa inteira. A gente está falando da vida pessoal dele, da formação dele e da atuação dele, né? E aí nessa aula eu me lembro que eu usei até os saberes que o Tardif traz para falar, olha, esses saberes também estão dentro da perspectiva dos saberes do supervisor pedagógico. Por quê? Porque ele também vai construindo a sua identidade profissional dentro do espaço de trabalho. Ele se constitui, né? O Tardif tem o hábito de dizer que nós, professores, somos os profissionais que mais estivemos em contato com a nossa profissão. Porque hoje, né, se a gente considera que a criança vai para a escola aos 6 anos, desde os 6 anos ele já está em contato com a profissão, né? Ele pode até estar do outro lado, mas ele já está em contato, ele já vai constituindo os seus olhares para aquilo que ele vai ser, né? A gente já tem bastante
pronto, né, o que é bom e o que é ruim no professor, o que é mais acessível, o que propicia acessos, né, aquela coisa do professor ser a ponte, né? Então, e aí ele tem que estar com a vida profissional dele, né? Imagina, um professor que não tem lugar para morar, por exemplo, ele não vai conseguir avançar, né? Ele vai estar pensando nas coisas imediatas da vida dele. Daí eu acho que a gente vai lembrar lá as aulas de didática, as síndromes, né, de Burnout especialmente, porque a gente hoje luta para manter minimamente a questão da família, minimamente a questão da moradia, minimamente as questões que são básicas, né, que estão lá na nossa vida pessoal. Também a nossa formação inicial, e a gente está falando dessa escola que nos acompanha a vida inteira, da universidade, e da nossa formação também pedagógica, né? Que a gente sabe que ainda está um pouco lacunada, que a gente já tem visto melhorar muito, né? Mas ainda tem sofre de uma série de carências, né? Então esse professor, e mais basicamente o supervisor pedagógico, ele tem que completar essa formação dele, né? E muito desse completamento se dá na atuação profissional dele, onde ele tem que buscar e ele se provoca, né? Avançando. Então, ele precisa ter olhar para o grupo, ter uma escuta boa, né, o ouvir. Ele precisa falar, mas falar com consistência. E ele precisa prezar as pessoas, ele não pode tratar. Às vezes a gente tem, né, essas figuras tratando de qualquer jeito, mais arrogante, não é esse o caminho, né? A gente diz assim, a Cristóvão diz assim, esse profissional ele precisa ter saberes pedagógicos e saber das relações interpessoais, porque ele fica o tempo inteiro burilando as pessoas, seja com o gestor, seja com o professor, seja com o pai, ele fica o tempo inteiro nessas relações, né? Avançando mais um pouquinho. E aí a gente está dizendo, essa formação deve estar voltada para o exercício de formador dos professores. Aí eu brinco, né? O supervisor pedagógico é o professor dos professores, né? E aí ele trabalha dentro da escola com várias áreas. Eu trouxe aqui o Libânio, que fala assim, olha só, o projeto político-pedagógico é uma área de atuação do supervisor, o desenvolvimento do currículo é outra área, pede para mudar para mim, é outra área, o desenvolvimento do ensino, a gente sabe que é trabalhar a contextualização, né? O desenvolvimento profissional dos professores, que é a formação continuada, a avaliação institucional e da aprendizagem também é um fazer. Hoje a gente já até viu que com essa organização que tem sido feita dos IDEBs, né, de começar a medir o índice de desenvolvimento da educação nas escolas, primeiro no Brasil, nos estados, nos municípios, nas escolas especificamente, isso deu uma certa redenção para o supervisor pedagógico, pois é a partir dessas avaliações, né, a gente está falando de avaliação institucional, é que o supervisor pedagógico pôde mostrar a certeza da necessidade do fazer dele, né, na escola. E aí, por isso, cultura de responsabilização. Avançando mais um pouquinho, a gente tem algumas mudanças, né, que podem desencadear mudança mesmo, algumas propostas que podem desencadear mudanças na escola. A gente trouxe o Orsolon, fazer uma coordenação sempre junto com a gestão da escola, não dá para cada um seguir para o lado, senão não vai. O trabalho precisa ser coletivo, integrando as pessoas. Temos que estar o tempo inteiro na proposta de mediação, não de interferência, né, sempre mediando. Temos que fazer essa sincronicidade no professor, né? Fazer o professor perceber que ele está atuando, né? E para que ele está atuando. Trabalhar a formação continuada. Mais um pouquinho. Incentivar práticas, né, que sejam mais inovadoras. Buscar também o aluno. É bom que a equipe de gestão, junto com o supervisor pedagógico, com o orientador educacional, faça essa inclusão do aluno para ele também amadurecer e levar maturidade para os colegas. Provocar que o professor integre sua pessoa à escola, fazer a escola fazer parte da vida dele. Atender às necessidades reveladas do desejo. Quantas vezes o professor às vezes quer tão pouco, né? Às vezes ele precisa de tão pouco. E aí vale uma intervenção na escola, né? Parceria de trabalho o tempo inteiro. Nós não fazemos nada sozinho, tem que ser na troca, né?
Situações também que desafiem, a gente não pode ficar na mesmice, a gente tem que avançar. Mais um pouquinho. Diz que o objeto, o Rangel diz assim, o objeto específico é o processo de ensino-aprendizagem. Por isso, o supervisor pedagógico tem que saber de currículo, tem que saber de programas, tem que saber do planejamento, tem que ter percepções da avaliação, metodologias de ensino, recuperação, são saberes específicos da formação do supervisor pedagógico. Mais um pouquinho. Vamos avançar mais um pouquinho? Bom, a função supervisora, além disso, ele tem, vamos lá, para a gente trocar em miúdos aquilo que a gente viu, ele tem que fazer a supervisão do currículo, acompanhando, né, como esse currículo está se desenvolvendo. Também é dos programas, a partir do olhar para os conteúdos. No currículo ele tem que trazer as diretrizes, né, daquele segmento. Nos programas, os conteúdos que estão dentro dessas diretrizes. Os livros didáticos que tem que compor o programa e o currículo. O próprio planejamento que tem que estar dentro dos outros anteriores. Os métodos de ensino que são para fazer acontecer o que está proposto anteriormente. A própria avaliação que é para ver até que ponto isso foi alcançado. E a recuperação como uma segunda chance para todo mundo, né? O próprio projeto pedagógico ele tem que supervisionar e ele tem que trazer uma característica de supervisão também para a pesquisa. Ou seja, não vai deixar o professor trabalhar empiricamente, né? É muito bom trazer e trabalhar os conceitos teóricos e batalhar isso com o professor, né? Mais um pouquinho. Então, como vimos, a função supervisora é abrangente e ao mesmo tempo específica e guarda um caráter extremamente importante, o político. Quer dizer, ele não faz essa supervisão do currículo, essa supervisão do programa, a supervisão de todos os processos que estão envolvidos diretamente na atuação do professor na escola, né? Ele não faz isso pura e simplesmente para ser cumpridor de função. Né? Esse caráter político ele tem uma amplitude muito grande, porque a gente vai estar promovendo mudanças na escola, né? À medida que eu me intero, né, dessas minhas responsabilidades e eu assumo essa responsabilidade com seriedade, eu vou estar fazendo a mudança, porque a gente vai fazendo efeito em ondas. Né? Os professores vão melhorar suas condições, pode ter um ou outro que no princípio reclame um pouquinho, mas a gente vai passando, não se prende muito nas reclamações, a gente segue, né, fazendo propostas o tempo inteiro de melhoria, e o professor, aquele que é professor de fato, ele gosta de trabalhar e de atuar nessa perspectiva, ele gosta de aprender, ele gosta de ensinar, e é colocar esse professor, né, atuando no grupo, no coletivo da escola. Ora aprendendo, ora ensinando e provocando, né? Eu acho que essa consciência é uma consciência necessária à profissão, né? Então, o supervisor precisa ter a clareza de que ele precisa contribuir para esse crescimento. Quando ele contribui para o crescimento do professor, por tabela, ele está melhorando o processo de ensino, porque o professor vai atuar numa perspectiva muito diferenciada, muito melhor, né? Muito mais adequada àquele grupo. E, claro, a mudança vai se processar, né? A transformação, que a escola é o lugar, né? O locus de transformação do aluno, né? Ele não pode sair daqui do mesmo jeito que ele chegou. Ele tem que sair muito melhor. E aí eu digo melhor para quem? Melhor para ele mesmo, para a vida social, melhor para a comunidade. E quando a escola não cumpre esse papel, ela está se perdendo, né? E acho que a retomada está muito na perspectiva desse profissional, né, da atuação desse profissional, da gente fazer esse profissional ter uma atuação mais coerente, mais fidedigna com o papel dele, para que ele possa melhorar esse entorno, né? Todo o processo vai mudando, né? Eu já conheci muitas pessoas, já falei isso para vocês, que têm uma atuação brilhante nessa área e, com certeza, os grupos, até os grupos de pais, eles têm uma outra perspectiva, eles conversam com a gente com um outro olhar, eles sabem também dos seus papéis, isso a escola conseguiu passar. E olha, o supervisor, ele tem essa importância, né? Ele faz esse elo, né? Essa mediação.
Por isso esse fazer político, né? Essa coisa tão importante que é o fazer político do professor. Bom, então nossa revisão acabou. Eu desejo a vocês uma excelente prova. A gente se encontra lá nas correções. Eu espero que dê tudo certo, que vocês tenham um excelente momento de reflexão também na prova e de aprendizagem, tá? Um beijo grande e um abraço.